Gratos a Deus, pois hoje nós convidamos o Lucas, um irmão, amigo. Queria que ele estivesse aqui com nós, né, irmãos? Imagina ele congregando aqui com a gente, ia ser benção demais, né? Mas como eu não pesco no aquário, a gente chama ele para pregar e Deus é maravilhoso, né? É um amigão e eu tenho essa liberdade de falar com ele, amém, irmãos? Deus é maravilhoso. E hoje ele vai trazer a palavra do Senhor, mas antes dele trazer a palavra, eu queria apresentar a igreja. O nosso irmão, como que ele chama? O irmão, amigão, pastor Marquinhos. Pastor Marquinhos, fica de pé. Aleluia. Pastor Marquinhos, amigo, irmão do nosso irmão Emerson, da nossa irmã. E hoje ele está aqui conosco, irmãos. Como é bom. Como nós vamos saudá-lo, irmãos? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Volte sempre, traga mais gente, que Deus abençoe a sua vida, amém? Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos, pela vida do pastor Marquinho. E eu quero convidar o pastor Marquinho para orar pelo Lucas, amém? Pastor Marquinhos ora pelo Lucas, o Lucas traz a mensagem do Senhor. E nós saímos daqui alimentados pelo bom Deus. Amém, irmãos? Salve, irmão, com a paz do Senhor. Amém. E eu agradeço pela recepção, pelos pastores dessa igreja. Amém. Fui convidado pelo irmão Emerson, junto com a esposa. Amém. E eu creio que Deus, nesta noite, Ele tem uma palavra revelada do alto para mim e para você. Amém? Aleluia. A maior profecia é a palavra de Deus. E eu creio que Deus, nesta noite, vai falar com cada coração. Vamos se pôr em pé pela reverência da palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. O irmão chama Lucas. Amém? Senhor Deus, fiel e verdadeiro, Senhor. Aqui se encontra, Senhor, teu ministro da palavra, Senhor. Senhor, queremos ouvir a tua voz, Senhor. E eu creio, eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor já pôs as palavras nos lábios do teu servo, Senhor. Senhor, tira toda a retaliação, todo o roubo da palavra. Fala conosco, Senhor, nos alimenta pela palavra, pela escritura, Senhor. Senhor, fala conosco, Senhor, nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Vocês estão felizes? Glória a Deus. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês. É sempre uma honra. Olha, já fazem 3 anos que eu ministro nessa casa, irmãos. Desde o outro endereço. Então, para mim, eu me sinto em casa de verdade. Obrigado, pastora. Obrigado, pastor, por toda a recepção de sempre. Estou acompanhado de sempre da minha esposa e agora do bebê da barriga, que está ali firme e forte. O outro gosta de ficar com a avó à noite. De manhã foi para a igreja, à noite quer ficar com a avó. A gente fala, tá bom, já cultuou, tá tudo bem, tá tudo certo. Irmão, você que tem Bíblia, abra a tua Bíblia aí no livro de Atos, no capítulo de número 9. O livro é o livro de Atos, o capítulo é o capítulo de número 9. Passagem muito famosa, né? Que nós todos conhecemos. Passagem da conversão de Paulo. Queria trabalhar com você hoje como Paulo é amado por Jesus em toda essa passagem. Como Paulo sente o amor de Cristo em toda essa mensagem. E eu queria compartilhar isso com você. Atos capítulo de número 9, quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. E enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor, e ele caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues?
E ele disse: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti chutar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. E os homens que viajavam com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo nenhum homem. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. Mas guiaram-no pela mão e o levaram para Damasco. E ele ficou 3 dias sem visão, e não comeu e nem bebeu. E havia um certo discípulo em Damasco, chamado Ananias. E o Senhor disse-lhe em uma visão: Ananias. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse-lhe: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando. E em uma visão ele viu que um homem chamado Ananias entrava e colocava sua mão sobre ele, para que ele pudesse receber a sua visão. Então respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido de muitos acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos de Jerusalém. E aqui ele tem autoridade dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a ele: vai pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. E Ananias foi pelo caminho e entrou na casa, e impondo as suas mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que recebas a tua visão e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como se fossem escamas, e ele imediatamente recebeu a visão, e levantando-se foi batizado. E tendo recebido alimento, ele foi fortalecido. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E imediatamente ele pregava nas sinagogas que Cristo era o Filho de Deus. Só até aqui. Glória a Deus, pode se assentar, dando glória a Deus pela palavra. Nós sabemos, irmão, que o livro de Atos é um livro que trata da igreja em movimento. É um livro que mostra para a gente uma igreja que se movimenta. É uma igreja que espalha a palavra. O livro de Atos, ele vai dizer para nós onde haviam discípulos que agora não são mais discípulos. Discípulos que se tornaram apóstolos. Onde sobre eles foi deixado uma autoridade, uma ordem, para que eles fossem pregar o evangelho a toda criatura. Para que eles batizassem no nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Foi deixado também sobre eles autoridade para que eles manifestassem a glória de Deus através de milagres, através de prodígios, através de maravilhas. O que nós estamos lendo aqui em Atos 9 já trata-se de 33, 34 anos depois de Cristo. Ou seja, já é uma igreja em movimento há pelo menos 30 anos. Já temos uma igreja trabalhando e operando há 30 anos. A história de Paulo, eu vou usar Paulo para a gente não confundir Saulo com Paulo, vamos deixar só Paulo, para tratar já do convertido. A história de Paulo é uma história que nos marca e deve falar muito com a igreja até hoje. Porque esse homem do qual nós vamos falar aqui é o homem que mais livros escreveu no Novo Testamento. São 13 cartas escritas e ainda há uma discussão acerca do livro de Hebreus. Ou seja, que nós sabemos são 13 cartas. Que nós desconfiamos são 14 cartas. Agora, o que nós temos aqui na história desse homem, o início da história desse homem, a Bíblia vai chamar esse homem em Atos 7:58 de jovem. Ele é o jovem no qual deixaram as vestes de Estevão aos pés, quando Estevão estava sendo apedrejado por causa de um testemunho de Cristo. Paulo estava lá. A Bíblia vai dizer em Atos 1 que Paulo consentiu na morte de Estevão. A Bíblia também vai dizer que este homem do qual nós lemos era o homem que mais devastava a igreja. Era o homem que mais perseguia o povo de Deus. Era um homem que ele mesmo na carta de Gálatas escreve dizendo que ele era o melhor dos judeus.
que cumpria a lei como poucos, como quase nenhum judeu cumpria. Ele era um homem que tinha em si o desejo por devastar aqueles que eram seguidores de Cristo. E o que isso deve nos explicar é a obra que Deus fez, o tamanho dessa obra na vida desse homem. E é por isso que eu faço essa introdução, para que nós entendamos o tamanho. Atos capítulo 9, verso 1, vai dizer que Paulo ainda respirava ameaças de morte. O fato da palavra respirar estar aqui significa que esse homem não descansava enquanto não perseguisse, não descansava enquanto não prendesse, não descansava enquanto o objetivo dele não fosse alcançado. Esse homem dormia e acordava pensando em uma coisa: eu preciso achar o povo que segue esse Jesus. Agora a Bíblia vai mostrar para nós que esse homem, no caminho de Damasco, já havia pedido cartas. Por que ele pede cartas? Damasco era um dos lugares onde mais sinagogas tinham. E ele era um homem que tinha autoridade diante dessas pessoas. O que ele precisava era das cartas para que ele pudesse agir. Olha que interessante. Quem mais escreveu cartas está pedindo cartas. E ele precisa da autorização para agir. A Bíblia vai dizer que esse homem a caminho de Damasco, quase chegando, ele vai cair com o rosto em terra. Uma luz vai brilhar e ele vai cair com o rosto em terra. O mais interessante disso, semelhante a Ezequiel 1, 28, Ezequiel também não foi capaz de ficar de pé diante da glória. Paulo também não é capaz de ficar de pé diante da glória. Ele tem que colocar o seu rosto em terra. E colocando o seu rosto em terra, a Bíblia vai dizer que ele ouve uma voz. A voz sai do meio da luz. Essa voz que sai do meio da luz é a voz de Jesus. O fato dele lançar o seu rosto em terra, a palavra grega, segundo Strong, aqui é pípico. Essa palavra significa literalmente sair de um lugar alto para um lugar baixo. Outra tradução é sair de um lugar alto para ser julgado por quem é maior do que eu. Sair de um lugar de posição alta, onde eu estou, no meu grau de conhecimento, no grau daquilo que eu sei, para descer em terra e ser julgado por alguém que é mais do que eu. Paulo entende que nesse momento Cristo é tudo e ele não é nada. Paulo entende que nesse momento, com o rosto em terra, ele falou: opa, eu sou o melhor dos judeus? Não, tem um maior do que eu. Eu posso muita coisa? Não, alguém pode mais do que eu. Eu faço muita coisa, com o rosto em terra, ele entende: alguém faz mais do que eu. Essa história da conversão de Paulo vai ser repetida muitas vezes no livro de Atos. No mínimo umas 3 vezes. Atos 22, 9, a gente vai ver que Paulo estava acompanhado, porém, entretanto, todavia, a voz que falou com ele falou num tom, numa linguagem que só ele entendeu. Os amigos, os companheiros, os amigos de guerra de Paulo não entenderam a voz, não entenderam o que Cristo estava falando. E sabe qual é a mensagem que eu tiro daqui? É que quando Deus quer te chamar, você pode estar no meio da onde for. Ele vai usar a linguagem que você vai entender. Ele vai usar da palavra que você vai entender. Ele vai falar de forma que você vai compreender. Porque com quem Deus tem plano, Ele chama, ainda que nós estejamos perseguindo. Meu Deus. O que nós entendemos é que na revelação de Paulo, na revelação de Cristo a Paulo, o cenário muda. O cenário muda. Agora ele está debaixo de uma experiência. Por isso que nós não julgamos experiências. E não fazemos de experiência doutrina. Experiência não é doutrina, experiência é experiência. Esse homem com o rosto em terra, a Bíblia vai dizer que ele está cego. A Bíblia diz que esse homem não vê ninguém, que esse homem não enxerga ninguém. E agora é ele, com a dor dele, com o problema dele, debaixo de uma visão. O que nós precisamos entender é que ao sair deste encontro, Deus já conhece, reconhece
Paulo como um apóstolo, como um pregador da palavra. Eu vou te dizer porque você vai entender. A Bíblia diz que Paulo vai levantar e aí ele vai falar: o que você quer comigo, Senhor? E ele vai falar: vai para lá, entra na cidade que eu vou te dizer o que você deve fazer. Jeremias capítulo 18, Jeremias é o profeta e Jeremias vai receber uma mensagem de Deus dizendo: desce à casa do oleiro e lá eu te direi o que deves fazer. Aí você vai para Abraão, ele fala: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Receba isso, entenda em nome de Jesus. Quem caminha debaixo de Deus tem uma direção. Quem caminha com Cristo recebe uma direção. Eu não sei para onde eu vou, mas eu estou debaixo de uma palavra. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu estou debaixo da direção de Deus. E esse homem já é reconhecido como boca de Deus, porque está debaixo de direção. Você não vai conhecer crente que não está debaixo de direção. Muitas vezes a gente não sabe para onde a gente vai, nem o que a gente vai fazer, nem o que a gente vai operar. Quantas vezes a gente estuda uma mensagem, prepara uma mensagem, e de repente, na cadeira, Deus olha para a gente e fala: muda a mensagem. Hoje não é isso que eu quero falar, não. Muda a mensagem. E você ora e começa a fazer assim com Deus: Deus, mas eu, semana inteira estudando, Senhor, jejuando, orando em cima dessa mensagem, faltando 2 minutos para eu entrar, a irmã só vai louvar. Muda a mensagem. Quem caminha debaixo de direção, Deus garante a chegada. O homem está cego. Repare comigo, Cristo conhece Paulo desde o ventre. Cristo conhece a mim e a você desde o ventre. O homem está cego. Cristo sabe como Paulo enxerga o mundo. Cristo sabe como Paulo enxerga as coisas. Cristo sabe o que machuca Paulo e o que fortalece Paulo. Cristo sabe onde Paulo se mantém de pé e onde Paulo cai. Cristo conhece Paulo. Deus conhece Paulo desde o ventre e cega Paulo. Por quê? Porque quando nós lemos o processo, ele parece doloroso. Ninguém aqui nunca com uma experiência com Deus ficou cego. Esse homem ficou. Ele experimentou 72 horas de cegueira. Ele vai ficar cego e agora Deus vai olhar para ele e ele vai cegar a vista dele. Por quê? Porque Jesus fez isso comigo e com você. Quando nós chegamos a Cristo, nós tínhamos uma ótica do mundo. Quando nós chegamos a Cristo, nós enxergávamos o mundo de determinada maneira. Havia coisas nas nossas vidas que não eram pecaminosas. Haviam certos comportamentos que não eram errados. Fofocar lá fora estava tudo bem. Fornicar lá fora estava tudo bem. Quando nós viemos para Cristo, a ótica mudou. A visão mudou. Nós passamos a enxergar pecado onde nós enxergávamos liberdade. Nós passamos a enxergar coisas erradas onde nós enxergávamos coisas corretas. Nós passamos a condenar determinados tipos de comportamento que quando nós não estávamos em Cristo, nós fazíamos, nós efetuávamos. O que Cristo fez comigo e com você foi mudar a ótica, a maneira de enxergar. O que Cristo faz com Paulo é mudar a ótica, a maneira de enxergar. Conhece de lei, mas não conhece de relacionamento. Vive uma experiência com Jesus, mas agora precisa viver o Jesus da experiência. E quando está de olhos fechados, é que entra no secreto. Por que nós oramos de olhos fechados? Porque ao fechar os nossos olhos, nós não vemos nada. Ao fecharmos os nossos olhos, nós não enxergamos nem a direita, nem a esquerda. E às vezes você está orando, você já foi no monte, eu sei que já. E às vezes você está lá no monte, no seu cantinho orando. Às vezes passou 60 pessoas por você e você nem viu. Porque você está de olho fechado, focado no relacionamento. O que Cristo faz com Paulo? Fecha os olhos de Paulo para que ele só consiga contemplar a glória de Jesus. O que Paulo vai viver em 72 horas é um grau de conexão com o Senhor. Entenda, Paulo entra na vida de crente, mais crente do que muito crente que está há muitos anos sendo crente.
Paulo entrou na vida de crente com os olhos fechados, mas entendendo, eu ouvi uma voz. Eu sei quem me chamou. Eu sei quem permitiu que eu passasse pelo que eu estou passando. E não vendo nada, eu vejo a glória. E não vendo nada, eu vejo a presença. E não vejo nada, eu vejo quem me chamou. E é isso que Paulo está tendo a oportunidade de viver. Agora, o que nós precisamos entender é que quando Cristo nos transforma, Ele nos cegou. Realmente Cristo me cegou e te cegou. Nós ficamos cegos para as coisas do mundo. Nós ficamos cegos para os desejos do mundo. A Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quando o Senhor nos chama, Ele nos cega. Quando Ele nos chama, Ele muda a nossa ótica. Porque Ele precisa fechar os nossos olhos para as coisas da carne, para abrir os nossos olhos para a coisa do Espírito. O que Paulo está vivendo aqui é um fechar de olhos para as coisas da carne e um abrir de olhos para as coisas do Espírito. Repare a diferença. O cego Bartimeu era cego, mas sabia que Cristo era filho de Davi. Por isso ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe quem Cristo é, sabe de quem ele é descendente, conhece a identidade de Cristo, chama Cristo pelo nome. Saulo não conhece, Paulo persegue e mata, não conhece a autoridade de Cristo. Então o que Cristo faz? Cega Paulo para poder abrir os olhos para o Espírito. Para que Paulo passe a entender que Cristo é tudo e ele não é nada. Porque toda pessoa cheia de si, um dia vai precisar ficar cega. Todo mundo cheio de ego, um dia vai precisar ficar cego. Esses dias eu estava numa igreja ministrando e eu falei a seguinte frase: o ego grande vai te levar longe, mas vai te largar lá. Vai levar você a lugares que você nunca viu, mas vai te deixar lá sozinho. Ficar cego para Paulo é entender que eu sou dependente da direção de quem me deu. Para Paulo, estar cego é entender que há alguém que me chamou, que me capacitou e que me permitiu passar por essa condição. Então eu estou cego para entender que Ele tem algo melhor para mim, que Ele tem algo maior para mim. O que Paulo está vivendo agora é uma oportunidade de, em 72 horas, alimentar o relacionamento que ele nunca teve. Entenda o que eu vou te dizer em nome de Jesus. Nós podemos ter experiências com Jesus, mas nunca ter relacionamento com o Jesus da experiência. O que nós temos que entender é que quando Deus nos chama para o secreto, é que Ele quer um relacionamento mais íntimo. Quando Deus pede para que nós fechemos a porta do nosso quarto, é que Ele quer revelar a mim e a você coisas que estavam ocultas, coisas que estavam escondidas. É por isso que no quarto, com a luz apagada, no meio do escuro, Ele desce lá. É por isso que com o quarto, com a luz apagada no escuro, Ele vai lá no pé da tua cama e começa a falar com você, coisa que Ele nunca falou antes. Tem lugar para choro, tem lugar para intimidade separada com Jesus. Esse homem cego vai levantar um jejum. Esse homem cego levanta um jejum no tempo que está cego. Repare, irmão, isso. O homem não era nem crente. O homem está jejuando. Tem crente de 20 anos que nunca jejuou. O homem acabou de ficar cego. Ele está trancado e cego e jejuando. Paulo entende o que a gente precisa entender. Paulo entende o que a gente precisa reconhecer. Jejum é matar a carne e fortalecer o espírito. Jejum é matar e tirar o que não serve. Eu não sei muito, se alguém for da área da saúde me ajuda, mas existem alguns estudos que dizem que o jejum vai matar as células que não prestam e tirar elas para fora, e vai fortalecer as células que prestam. Ou seja, biologicamente, cientificamente, há algo comprovado no jejum. Espiritualmente, a nível de relacionamento, há algo comprovado no jejum. O que Paulo está vivendo é uma cura.
no físico, uma cura no espiritual. Ah, mas ele está cego, mas está vivendo uma cura no físico e uma cura no espiritual. Ele entende que eu preciso alimentar o meu espírito nesse período, porque eu estou debaixo de uma palavra, eu estou debaixo de uma direção, eu alimento o meu espírito para que ao sair daqui eu esteja preparado para aquilo que o Senhor vai me enviar. Nós estamos em culto de missões. Depois pergunte para esses missionários o que eles fizeram antes de serem enviados. Eu duvido que algum não vai dizer para você que jejuou. Por quê? Porque há uma palavra, há uma direção, e porque há uma direção eu fortaleço o meu relacionamento. Repare, há uma direção, e porque há uma direção eu jejuo. Eu mortifico a carne. Irmão, diferente do que as pessoas pensam, pecados na carne você não expulsa, pecados na carne você mortifica. O que nós precisamos como crentes é mortificar a carne e fortalecer o espírito. Esse homem está jejuando porque ele entendeu o que a gente demora anos para entender. Ele entendeu que ao jejuar a minha carne vai sofrer, mas meu espírito vai crescer. Ele entendeu que o noivo já havia sido tirado. Ele entendeu que nas palavras de Jesus, o noivo vai ser tirado e vai chegar o dia que os discípulos jejuarão. Entenda, se comporta como discípulo. Mudou o estilo de vida, ainda que não tenha sido enviado, já se comporta como um discípulo. O noivo foi tirado, portanto eu jejuo. O noivo foi tirado, portanto eu prezo por esse relacionamento. Existiam 12 que estavam lá, que tiveram experiências, que estavam caminhando, mas existe um que não teve a experiência. Jesus se apresenta para ele no meio de uma luz, e ele já se sente um discípulo. O que isso tem que explicar para mim e para você? Antes de sermos enviados, antes de sermos comissionados, precisamos nos comportar como discípulos de Cristo, porque a Bíblia diz que aquele que ama a Cristo também deve andar como Cristo andou. Então, ainda que eu tenha experiência com Cristo, ainda que eu ainda não tenha sido comissionado, eu preciso agora me posicionar como filho dele. Ele está debaixo de uma glória. Ele está debaixo de algo maravilhoso. Diante da glória não se fica de pé. Diante de um encontro, a vida precisa ser transformada.
tem poder para te fortalecer na presença de Deus. Meu Deus. Repare isso. Paulo tem autoridade diante dos homens. No verso 14, Ananias vai falar, ele tem autoridade diante dos principais. Ele tem autoridade diante dos grandes de Israel. Ele se apresenta diante desses homens, e esses homens respondem, acatam aquilo que ele está falando. Ele tem autoridade. Mas no verso 15, o Senhor vai dizer, vai Ananias, porque ele é para mim um vaso escolhido. Vai Ananias, porque eu vou mostrar para você o que ele vai sofrer pelo meu nome. Eu tenho algo para fazer na vida dele. Repare, a autoridade diante de homens para Deus não vale nada. Mas quando Deus nos chama, ele nos chama de vaso escolhido e nos dá autoridade no nome dele para operar prodígios, milagres e maravilhas. De que vale ganhar o mundo e perder a sua alma? De que vale estarmos com uma máscara bonita no nosso púlpito, com uma máscara bonita de crente? Porque, irmão, vestir roupagem de crente é a coisa mais fácil. Se você der um glória alto, você já virou crente. Vestir a roupa de crente é muito fácil. Mas receber a autoridade de Deus para ser vaso escolhido, cheio da presença de Deus, vai exigir mais de mim e de você. O que Paulo está entendendo é que a autoridade diante de homens de nada vale se o Cristo não me enviar. A autoridade diante de grandes, de mesa de grandes, não vale se eu não sentar nessa mesa com uma direção, falar do amor dele. E eu e nós aqui sentaremos em lugares estratégicos que o Senhor projetou. E no dia que nós sentarmos nesse lugar, lembre-se desse dia. O Senhor tem algo com você no meio desses grandes. O Senhor não te colocou lá à toa. Você tem uma boca para falar. Você tem uma boca para pregar. Você tem mão para curar. Você tem pés para levar a igreja aonde a igreja tem que ir. Andaralabás, te mandaralabás. Deus faz isso conosco. Diante do mundo a gente era conhecido. Diante do mundo a gente tinha moral. Diante do mundo as pessoas nos ligavam porque não podia ter festa sem a gente. Não podiam ter reunião sem a gente. Não podia ter determinados compromissos sem a gente. E aí Deus de repente nos afasta dessas pessoas. Nos leva para longe dessas pessoas. E de repente nós não temos mais nada, nós não temos mais os amigos que nós tínhamos, as pessoas que nós tínhamos ao nosso redor, nós temos nós e Deus. Nós e Deus. Um relacionamento a ser cultivado. E aí vai passar um tempo, o que Cristo vai fazer? Tá cheio? Tá cheio. Agora vai, volta para aqueles teus amigos e traz eles com você. Prega para eles. Eles te convidavam para a festa, agora você convida eles para o culto. Eles te convidavam para beber, agora você convida eles para o monte. Eles te convidavam para usar droga, agora você convida eles para uma reunião de oração. Vai lá cheio e faz a minha vontade. Aleluia. Paulo agora vai virar um pregador. 72 horas. 72 horas cego. 72 horas jejuando, 72 horas sem ninguém. Ele está na casa de um homem chamado Judas, na rua chamada Direita, recebeu a imposição de mãos de um discípulo que estava em Damasco, chamado Ananias, e a Bíblia vai dizer que imediatamente ele saía e pregava nas sinagogas que Cristo era o Filho de Deus. Paulo entendeu. 4 partes aqui são importantes. Primeiro, eu me prostro. Reconheço que sem ele eu não sou nada. Depois, os meus olhos são fechados para as coisas do mundo e abertas para as coisas de Deus. Depois, eu fortaleço o meu espírito no relacionamento com Cristo e eu levanto um jejum. E depois, eu sou enviado para pregar que Cristo é o Filho de Deus. Entenda o caminho do que a vida desse homem nos ensina. E não poderia ter palavra melhor num culto de missões do que essa.
para que você entenda e que eu entenda que antes de sermos enviados, viveremos um processo. Que antes de entrarmos em determinados lugares para pregar a palavra, viveremos um processo. O processo muitas vezes vai nos afastar de quem a gente ama, vai tirar pessoas que a gente gosta do nosso caminho, mas não se preocupe, Cristo garante a chegada, Cristo garante a mensagem. O que Paulo está vivendo é agora de um homem que era perseguidor, ele se torna perseguido. A gente não leu, mas o verso 23 vai dizer que, passado muitos dias, os judeus começaram a contender no intuito de matá-lo. Repare, ele estava indo para Damasco para matar, e agora os judeus estão querendo matá-lo. O que Cristo faz comigo e com você é: eu mudei a ótica, eu virei a chave. Era perseguidor, virou perseguido. Era caluniador, agora é caluniado. Era aquele que apontava, agora é apontado. Cristo está mudando o meu e o seu caráter, para nós entendermos o valor do propósito, o valor do que ele projetou. Nós não temos mais tempo para não buscarmos um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Não há mais tempo. Não é mentira. Cristo vai voltar. Não é uma brincadeira, o Senhor está vindo resgatar a igreja. Não importa se você é pré-tribulacionista, se você é pós-tribulacionista, tem uma verdade na tribulação: Cristo vai voltar. O Senhor vai se apresentar a mim e a você, e naquele grande dia Ele vai querer saber da minha e da tua obra. Não perca a oportunidade de fortalecer o seu relacionamento com o Senhor. Não perca a oportunidade de buscar o Senhor em secreto, porque o Senhor tem algo para revelar para mim e para você. Como o Senhor fez com Isaías, Ele fez com Paulo. Tocou os lábios como uma brasa viva, e o que saiu eram palavras de fogo. Os discípulos em Atos 2, a Bíblia vai dizer que eram línguas repartidas como de fogo. Quem falou que o fogo é do inimigo? O fogo é do Senhor. Cristo é o fogo consumidor. E no meio desse fogo, quem estiver perto da gente vai ter que se queimar com a gente.